Boa noite a todos, meu nome é Paulo e junto com os meus companheiros de classe, Brenda Maceno, Bruno Bastos, Maísa Oliveira e Bruno Rocha, nós vamos falar sobre este trabalho que tem como seu tema as doenças do segmento anterior ocular associadas à lentes de contato. E bom, como o próprio nome já diz, são doenças que se manifestam no olho por conta das lentes de contato, nessa região anterior do olho que é a parte da frente, a parte que nós conseguimos ver. E dentro deste trabalho, nós vamos citar sobre algumas doenças, alguns exemplos, que dentro de cada doença nós vamos falar desde os seus sinais, os seus sintomas, o seu desenvolvimento e o seu tratamento. E bom, para não ficar enrolando mais com essa introdução, porque vocês já devem estar curiosos, eu espero que vocês estejam, vamos dar início ao nosso trabalho. E dando início aqui à nossa lista de doenças, vamos falar sobre a conjuntivite papilar gigante. Que essa conjuntivite ela não vai ser contagiosa, primeiro tópico. Primeira coisa que diferencia ela de algumas das conjuntivites mais comuns, ela não é contagiosa. Então se você encontrar algum conhecido, algum primo que você não vê faz tempo na rua, você vê que ele tá com o olho meio vermelho e tal, você vai falar com ele, o que você tem no seu olho? Ele passou no oftalmo, fala pra você, eu tô com conjuntivite papilar gigante. Não precisa sair correndo, não precisa esconder, não precisa correr passar algo na mão. Na verdade, algo você até pode, né? Por causa que a gente tá em tempos que não pode ficar sem passar algo. Então, isso daí você pode até fazer. Mas você não precisa ficar com medo, pensando que você vai pegar a conjuntivite dele só porque você teve contato. Porque essa conjuntivite, ela não é... Esse tipo de conjuntivite, ela não é contagiosa. Então você não vai pegar outra pessoa só que você teve contato com ela. Então esse é um dos pontos que diferencia ela de outras. Então voltando aqui, ela vai ser uma conjuntivite que vai afetar o tarso superior, né, assim como outras, decorrente de uma reação alérgica pelo uso de lentes de contato, próteses oculares, procedimento cirúrgico, aqueles pontos. Então se de repente alguém fez um transplante de córnea recente, pode também ser um dos fatos que vão desencadear essa doença. Mas vou explicar um pouquinho, daqui a pouquinho na verdade, mais detalhado sobre o que acontece e por que vai acontecer isso. Não é pelo simples fato de usar lente de contato. Né? Tô falando aqui, não posso usar lente de contato então. Não, você pode, mas vai acontecer uma coisa que vai desencadear. Você vai entender? Daqui a pouco eu explico. Então, voltando aqui. Vai afetar o tarso superior, que o tarso superior ele vai ser a região superior da pálpebra. Então vai ser essa parte aqui, né? Você fecha o olho, aparece. Vai afetar essa parte na região interna, que vai afetar as papilas, como diz o nome, que vai fazer com que elas aumentem de tamanho. Então elas vão aumentar de tamanho e vão, obviamente, causar um desconforto para o paciente que tiver com essa doença, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Vai ficar desse jeito aqui, muito feio, mais feio que a camisa do Corinthians. Mentira, aí eu já estou exagerando. Vai ficar bem feio. Então, dando continuidade aqui, no próximo slide, tem aqui esses tópicos que fala mais precisamente assim, sobre como que vai ser desencadeado. Então vai ser o quê? Pelo uso prolongado de lentes de contato, pela má conservação e limpeza delas, por utilizar elas após o período de validade, por próteses oculares e por pontos de cirurgia. Então aqui vamos tópico por tópico. Pelo uso prolongado de lentes de contato. Então você compra a sua lente de contato, o oftalmo ele prescreve e ele passa certinho como que usar, né? Ele passa como que você vai usar, quanto tempo ela vai durar, o meio de conservação. Ele fala assim, você pode usar, vou dar um exemplo, você pode usar ela no máximo umas 2, 3 horas por dia. Então, beleza, você vai, usa as duas, usa 2 horas, usa 3, só que você não tira. Por quê? Você tem Alzheimer e você esquece que você está de lente. Então você continua usando ela pelo tempo que não deveria.
Então o oftalmo fala para você usar 3 horas por dia, você usa o dia todo. Então esse vai ser um dos pontos que vai ter chance de desencadear essa doença. Outro ponto, má conservação das suas lentes, má limpeza. Então, mesma situação, você vai lá, comprou a sua lente de contato, o oftalmo está te passando as instruções certinho e ele te passa o produto. Aí você vai lá na farmácia, lá que acabou o seu produto para limpeza, você vai na farmácia, pergunta quanto que é produto X. Aí é caro, aí você já apertou no bolso, né? Então o que você vai fazer? Você vê o produto mais baratinho ali, vai dar o mesmo efeito, né? Não vai pegar nada, eu vou usar ele. Aí você usa esse produto que não deveria, né? Porque tem o produto certinho para você usar, e você vai usando ele para limpar. O que vai acontecer? Vai ter chance novamente de desencadear essa doença. Próximo tópico. Utilizar as lentes de contato depois do período de validade. Então, por exemplo, tem lentes de 1 mês, tem lentes de 1 ano. Aí vamos usar o exemplo que você comprou uma lente de contato de 1 mês. Aí deu 1 mês de validade e você continua usando ela por 1, 2, 3 semanas, até 1 mês. Mesma situação, vai ter chance de você desenvolver essa doença. Então deu o período de validade, descarta a lente, joga fora, fica usando seu óculos até você comprar outra lente, até ficar pronto a próxima lente de contato, mas não usa ela. Para as próteses oculares a mesma coisa, você tem que ter a higiene, você tem que estar tendo um acompanhamento, né? No caso de próteses, um acompanhamento de tempos em tempos, mesma situação. Com cirurgia também você tem que ter um cuidado certinho depois que você faz a cirurgia, não é só fazer a cirurgia e depois continuar com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Tem que ter um cuidado depois, uma higiene também. Então todos esses maus hábitos de higiene, de conservação, vão ter chance de você desencadear essa doença. Ah, mas só porque eu usei por um tempo que é mais, porque eu usei outro produto, só por esses fatos que vai desencadear essa doença? Não. Mas o que vai acontecer? Você fazendo esses hábitos vai ter chance de na superfície da lente, da prótese, entre os pontos, vai acontecer um acúmulo de proteínas, que vai ser o que também chamado de depósitos, vai ocorrer um depósito na sua prótese, entre os pontos, na sua lente de contato, vai acontecer um depósito que é um acúmulo de proteínas. E esse acúmulo de proteínas vai fazer uma reação alérgica com a região interna da sua pálpebra. E essa reação vai dar início à conjuntivite papilar gigante, por causa que ele vai ter todo aquele problema que eu mencionei agora há pouco, de ter a reação com as papilas, elas vão começar a crescer. E como que é o desenvolvimento disso? A gente pode ver aqui que, dá um exemplo aqui mais ou menos, que se separa em 4 fases. Separa em 4 fases, então a primeira fase vai ser o quê? Você já vai notar um aumento na produção de muco. O muco vai ser aquela remela, como se o olho tivesse sujo, assim, vai ter um aumento disso. E você vai ter um desconforto quando você estiver usando lente de contato. Então você vai ter um desconforto que vai te incomodar, assim. E a segunda fase vai aumentar a produção desse muco, vai aumentar a produção e você vai começar a ter um desconforto também quando você fizer o movimento de abrir e fechar os olhos. E também vai aumentar o desconforto quando você estiver usando lentes de contato, por causa que esse desconforto de abrir e fechar os olhos vai ser proveniente das papilas que elas já vão estar começando a aumentar de tamanho. Então não vão estar tipo aquelas placas tectônicas já, mas já vai começar a fazer umas bolinhas e tal. A terceira fase, os sintomas eles vão se agravar. Então, que era antes um desconfortozinho só para abrir e fechar o olho, dar aquela piscadinha, passou uma mulher bonita na rua, passou um cara bonito, você, ó, vai dar um desconforto para fazer isso. Vai aumentar os sintomas, né? A produção de muco, ela vai aumentar também. A produção de muco e você vai começar a sentir coceira e queimação nos olhos também. Então, ou seja,
quando vai aumentando as fases da doença, os sintomas que você tinha na fase anterior, eles vão se agravar, eles vão aumentar a intensidade deles e vai surgir alguns outros sintomas novos até a fase final da doença. Que a fase final é a quarta fase, né? Que as papilas elas já vão estar no tamanho daquela imagem que eu mostrei no começo, já vão estar na fase final, que é a placa tectônica, já não vão estar mais aquelas bolinhas, não vai estar lisinho, vai estar placa tectônica já. Você vai ter um aumento, sim, um aumento do seu desconforto para piscar, você vai ter sensibilidade, vai ter coceira, vai ter vermelhidão, você vai sentir dor também nos seus olhos, visão turva. Então todos os sintomas eles vão se agravar. E depois disso, né, tá aqui a imagem da vermelhidão nos olhos, a fase inicial que eu tinha falado, que tem as bolinhas nos olhos, e aqui a fase final, que é as placas tectônicas aqui, grandão, feião. Então vai separar nessas 4 fases até chegar na fase final. E o tratamento dessa doença vai ser qual? Vai ser interromper, obviamente, né, o uso de lentes de contato, realizar compressas frias, evitar coçar os olhos, uso de corticoide, uso de anti-inflamatórios, aplicação de colírio anestésico e remoção cirúrgica. Então aqui novamente indo por tópicos, vai obviamente, né, interromper os lentes de contato, por causa que também não ia fazer sentido você continuar usando as lentes, sendo que são elas um dos possíveis motivos de você ter adquirido a conjuntivite. Você vai realizar compressas frias, então você vai pegar um pedaço de pano, um pano de prato, assim, de repente, uma gaze. Você vai mergulhar ela em água fria e vai deixar ela por cima dos olhos. Você vai deixar ela por cima dos olhos, que assim você vai estar fazendo uma compressa que vai ajudar no alívio das dores. Você vai evitar coçar os olhos, obviamente, também, por causa que isso vai agravar mais o seu caso. E também outra coisa, como vai causar coceira, vai ter gente que vai coçar muitos olhos. E, tipo, se ficar com uma coceira muito intensa, vai poder ter chance de ocasionar outras patologias decorrentes da coceira. Que nem, se você coçar muito, você pode, por exemplo, dar o grau de astigmatismo, aumentar o grau. Em casos bem graves mesmo, até o início de um ceratocone. Então, não coce os olhos. Vai usar o uso de colírio corticoide, o uso de colírio inflamatório também, anti-inflamatório, quer dizer, para estar combatendo isso. Aplicação de colírio anestésico. O colírio anestésico, ele vai servir para você estar removendo o excesso de muco nos olhos. Então você vai botar esse colírio para você poder, né, passar a gaze no olho e remover o muco de excesso. No caso de você fizer tudo isso, tá tendo o acompanhamento certinho do oftalmo e ainda assim não resolver, vai ter que ser recorrido à remoção cirúrgica. Que a remoção cirúrgica ela vai ser rapidinho e vai tirar, né, aquelas placas tectônicas do seu olho que vão estar te incomodando. Então, é isso. Primeira doença da nossa lista foi isso. Só reforçando aqui mais uma vez para seguir certinho, né? Se você usa prótese, usa lente, segue certinho as recomendações do especialista, por causa que ele sabe o que ele fala, na maioria das vezes, ele sabe o que ele fala. Então você segue certinho o tempo de validade, higieniza certinho, não usa por períodos prolongados, não dorme de lente, né? Pelo amor de Deus. Que você vai evitar esse tipo de coisa. Então, obrigado. Boa noite, pessoal. A gente está passando por um momento difícil e delicado aí, devido à pandemia, mas eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Eu vou falar agora sobre um tipo de doença ocular chamada ceratite por acantamoeba. E antes de eu explicar sobre essa doença, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que seria ceratite.
A ceratite, ela foi descrita em humanos, né, em 1973, na Inglaterra, e no Brasil apareceu os primeiros casos em 1988. A ceratite, ela se consiste em uma inflamação na córnea. A ceratite, ela também é conhecida como queratite, né? Também podemos usar esse nome. E ela tem diversos graus de gravidade, né? Assim também como diversos tipos de contaminação e causas diferentes. E essa infecção, ela pode ser através de fungos, vírus, parasitas, até mesmo bactérias. E dependendo de qual o meio de contaminação contraído, né, os sintomas eles podem variar e assim o tratamento vai ser direcionado. Porque afinal a gravidade dessa doença ela tem ligação com a contaminação, né, com o tipo de contaminação. Um dos tipos de ceratite, que no caso é o que eu vou falar com vocês, né, é a ceratite por acantamoeba, né, que ela é causada por um protozoário, né, que ele afeta os olhos e o principal fator de risco é o mau uso de lentes de contato. O que seria, né, no caso, a acantamoeba? A acantamoeba é um protozoário de vida livre que pode ser encontrado no solo, mas principalmente é encontrado em lagoas, cachoeiras, piscinas, água salgada, também na água das nossas torneiras, né? Apesar de apresentar um quadro clínico bem estabelecido, a ceratite por acantamoeba ela é frequentemente confundida com outras ceratites infecciosas, né? Por conta dos sintomas, que eles acabam sendo bem parecidos. E isso pode gerar um retardamento do diagnóstico, né? E logo em seguida do tratamento, né? Porque eles acabam confundindo os sintomas até eles chegarem na doença correta. Então, assim, se você usa lentes de contato, você tem uma vida saudável, você tem os olhos saudáveis, você pode ter contato direto com esse protozoário sem ocorrer nenhum dano. Existe até alguns casos de pessoas com acantamoeba que não fazem uso de lentes de contato, mas isso é raríssimo, né? Já que a maior causa dessa doença seria o mau uso de lentes de contato. Bom, as causas para essa doença, ela está sempre relacionada ao uso de lentes de contato, né? O uso prolongado das lentes de contato, a má higienização, enfim. E o diagnóstico desse paciente, normalmente ele é feito de acordo com o quadro clínico, né? E pela anamnese, né? Que o médico faz com o paciente. E isso ajuda bastante, tem uma extrema importância, né, no diagnóstico. Que ele sempre vai perguntar como ele faz uso de lentes de contato, como ele adquire as lentes de contato, qual o período que a pessoa costuma usar, se ela ultrapassa o tempo correto do uso, qual as soluções, no caso dos desinfetantes que ele usa, né. Após essas perguntas, né, aí no caso é feito o exame clínico no paciente e havendo a necessidade de raspagem da córnea para coletar o material que será enviado para o laboratório para o reconhecimento correto da doença. Mas assim, é de extrema importância a sinceridade do paciente na hora do diagnóstico, né? Ele precisa dizer realmente como ele usa as lentes de contato, porque isso vai ajudar muito, né, no diagnóstico. Falando um pouquinho sobre os sintomas, eles na verdade eles são traiçoeiros, porque eles começam com um pequeno desconforto, uma ardência nos olhos, coceira, fotofobia e lacrimejamento em apenas um dos olhos, né? O que faz com que seja facilmente confundida com outras doenças oculares, né?
E um dos sintomas que mais se destaca é a sensibilidade à luz, no caso a fotofobia. É o maior desconforto referente a essa doença e normalmente a pessoa fica bem se está no escuro, né? Mas quando tem contato com a luz, o olho começa a lacrimejar sem parar. O tratamento, ele pode levar de 3 a 6 meses, né? Mas tudo depende da lesão, depende do estágio da doença, da gravidade da lesão. E a indicação do transplante de córnea, ele acontece normalmente quando a córnea já está muito fina, né? Ou quando ela corre o risco de romper. Além disso, essa infecção ela pode ter outras consequências também. Graves, como glaucoma, catarata, inflamação da esclera e da retina e até mesmo queda da pálpebra e cegueira. E para a gente conseguir evitar, né, a ceratite por acantamoeba, o mais importante é não se expor à água quando a gente estiver usando as lentes de contato, né? E manter sempre a higiene das mãos na hora que a gente for manusear as lentes, né? Na hora de colocar no olho, de tirar, né? Procurar não usar produtos que não seja indicado por oftalmologista. Manter nossas mãos sempre limpas e higienizadas, não reutilizar a nossa solução, né, os desinfetantes das lentes, no caso, obedecer o período de troca, que varia de acordo com o fabricante, lembrar de nunca dormir com suas lentes de contato, né, e procurar não usar quando os olhos estiverem irritados. Retirar as lentes na hora do banho, quando for às saunas, piscinas, quando for mergulhar em rios, né? Sempre evitar utilizar as lentes quando você for ter contato com a água, porque essa é a forma mais fácil de você contrair essa doença, né? Vale enfatizar que essa orientação a não exposição à água quando você estiver utilizando as suas lentes de contato é porque é o ambiente que o parasita ele gosta de estar, né? Então, assim, é um ambiente propício para contaminação e qualquer pingo pode acabar representando uma ameaça. Existe casos, sim, de pessoas que não utilizam lentes de contato e já tiveram essa doença. Porém, quem faz o uso dessas lentes de contato tem muito mais chance de ter essa doença, porque normalmente as lentes de contato elas são feitas por um tecido gelatinoso, né? E esse tecido ele absorve facilmente a água, né? E acaba se mantendo em contato com os olhos durante longos períodos. Boa noite, professor Leandro. Boa noite a todos. Eu sou Bruno Bastos. Eu resolvi falar um pouco sobre a ceratopatia ponteada superficial. Daqui para frente eu irei chamá-la de CPS, que são as suas siglas. Muitos sabem que o uso das LCs altera a fisiologia dos olhos. Geralmente, eu digo geralmente porque nem sempre, tá? Geralmente essas alterações não são significativas, ou seja, são mínimas. Mas em alguns casos, essas alterações podem levar a complicações leves ou até mesmo graves. Como que funciona a CPS? Essa condição ela é consequência da lesão ou descamação precoce de grupos de células epiteliais. Células essas que estão presentes em uma das camadas da nossa córnea, mais precisamente na camada mais superficial, tá? Essas lesões têm origem mecânica, como síndrome da lente apertada, toxicidade dos conservantes, que seria aqueles líquidos que são utilizados na manutenção das lentes, hipóxia, que é a ausência de oxigênio no tecido daquela determinada região, uso excessivo de lentes de contato, tá? E também o uso de lentes com espessura excessiva, que seria a mesma espessura da nossa córnea, por exemplo, tá? Que vocês irão ver no slide a seguir.
devemos nos atentar no padrão de tingimento e nos sintomas apresentados, tá? Esse tingimento tende a melhorar com a adaptação adequada da lente. E também com lubrificação suplementar e com o piscar mais frequente também da pessoa, tá? Então, como eu havia dito no vídeo anterior, como vocês podem observar nesse slide, na primeira imagem, tem uma lente com a espessura excessiva, com a mesma espessura da córnea, tá? A imagem não está muito boa, mas é só para ter uma noção mais ou menos de como que seria esse exemplo. Porque na verdade foi a única imagem que eu consegui a respeito. Vamos falar nas adaptações ajustadas, que a lesão é sempre demarcada por retirada epitelial total quando a lente se comporta por sucção. O que seria isso? Vamos imaginar que a lente funcionasse como um desentupidor, tá? Então, ao colocá-la, a pessoa elimina o ar, ou seja, retira o oxigênio ali presente. Quando a hélice ela é retirada, ela suga o tecido epitelial. Colocou a lente, aí retirou o ar ali presente. Quando é retirada, suga o tecido epitelial, lesionando a córnea, tá? Nos casos de nível médio a moderado, pode estar associada a síndrome do olho seco. A pessoa se queixa de queimação, irritação e ressecamento nos olhos. Neste caso pode intensificar a ocorrência desses desconfortos alguns fatores ambientais, como baixa umidade, vento, poeira e também fumaça. Agora, em questões de causas mecânicas que podem manifestar a CPS, estão os defeitos nas LC, como rasgos ou rachaduras, desidratação ou detritos aprisionados atrás da lente, que seria, no caso, uma sujeirinha, né? Ao utilizar lentes de contato, devemos tirar algumas medidas a fim de indicar uma lente que se ajustará perfeitamente ao paciente. Quando se usa uma LC sem nenhum critério de avaliação, pode gerar um grande risco ao paciente, lesionando o epitélio, nossa camada mais superficial da córnea, na colocação ou na remoção da mesma. Também podendo causar algum detrito no filme lacrimal, tá? Ou neste caso do slide, como podemos observar, pode gerar um levantamento de borda ou lesão conjuntival de córnea, aliás. Cabe ao paciente também procurar a ajuda de um profissional especialista em LC, diante de qualquer alteração observada, seja nas lentes ou até mesmo nos olhos, tá bom? Eu vou falar breve aqui, tá? Sobre algumas causas que não estão associadas ao uso de lentes, tá? Que seriam infecção viral, infecção bacteriana, também olhos secos, exposição a produtos químicos, tá? Produtos químicos respingados no olho, exposição à luz ultravioleta, que seria a luz solar, luz artificial, ou soldagem, que é a própria solda. Alergias e efeitos de medicamentos, tá? Efeitos colaterais. Falando agora dos sintomas, geralmente os olhos ficam doloridos, tá? Lagrimejando, sensíveis à luz intensa e a visão pode ficar levemente embaçada, tá? Pode gerar sensação de corpo estranho ou sensação de areia nos olhos, tá? Quando a exposição a luz é a responsável pela CPS, os sintomas eles demoram a aparecer, tá? E podem durar cerca de 1 a 2 dias apenas. Já quando a causa é viral, pode acometer o gânglio linfático, tá? Que fica na zona pré-auricular, tá? Mais ou menos aqui, ó, nessa região, tá? Próximo
atrás da orelha aqui, mais ou menos. E o que que acontece? Ela causa inflamação do gânglio linfático. Então ele acaba ficando sensível ao toque, tá? Essa região aqui, mais ou menos. Agora, sobre o diagnóstico, ele é baseado nos sintomas. No fato da pessoa ter sido exposta a alguma das causas citadas anteriormente, no vídeo anterior. E também no exame da córnea, tá? Que ele é feito por um instrumento que permite que o olho seja examinado em alta resolução, tá? Que é chamado de lâmpada de Fenda. Como que funciona? Durante esse exame ele é aplicado um colírio nos olhos, que contém um corante, tá? Esse corante ele é amarelo meio esverdeado, chamado fluoresceína. Então, tem como objetivo destacar as áreas danificadas da córnea, tornando as lesões mais visíveis. Quando a pessoa joga esse colírio diretamente nos olhos, aí torna mais visível as lesões, tá? Destaca, no caso, as lesões, as áreas danificadas do epitélio, né, da nossa córnea. Aí torna mais fácil o examinador conseguir visualizar essas lesões. Por último, mas não menos importante, o tratamento, que depende muito da causa, tá? Quase todas as pessoas que sofrem dessa doença, sendo ela de grau leve, se recuperam por completo, quando a causa é um vírus. Claro, não sendo uma infecção causada por herpes, tá? Não sendo isso, nem é necessário tratamento. Dentro de 3 semanas, a pessoa se recupera, mais ou menos. Quando a causa é uma infecção bacteriana ou uso prolongado das lentes, são usados no tratamento antibióticos e o uso das lentes deve ser interrompido temporariamente, tá? Agora, quando a causa é secura nos olhos, o tratamento pode ser feito com pomadas ou colírios lubrificantes, tá? Que são aquelas lágrimas artificiais. Essas lágrimas, elas são preparadas com substâncias que simulam as nossas lágrimas reais, tá? Ou quando são adicionadas as nossas próprias lágrimas, elas cobrem o nosso olho com mais umidade, tá? Quando a causa é exposição excessiva aos raios ultravioletas, uma pomada com antibióticos e um colírio específico, tá? Que dilata a pupila, podem proporcionar um alívio ao paciente. Agora, se o caso for por uma reação adversa ao medicamento ou reação alérgica ao colírio, ambos devem ser suspensos o uso, tá? Lembrando que todo e qualquer medicamento deve ser prescrito por um profissional, tá? E, portanto, devemos evitar a automedicação, tá? Isso é tudo por hoje. Muito obrigado a todos, tá, pela atenção e tenham uma boa noite. Boa noite, eu sou a Maísa e eu vou falar um pouco sobre a hipóxia corneana. Nós sabemos que a córnea ela é uma estrutura avascular. E o que seria isso, né? Uma estrutura vascular é aquela que não possui vasos sanguíneos ou linfáticos. Aí você deve me perguntar, né? Mas Maísa, o que isso tem a ver com a hipóxia corneana? Né? Vamos lá. A córnea, ela é uma estrutura que, em seu estado saudável, ela recebe o oxigênio para manter as suas atividades metabólicas, né, as suas atividades funcionais. E que após o uso, esse oxigênio ele se transforma em dióxido de carbono, tá? Esse oxigênio ele é obtido principalmente pela difusão do oxigênio no ambiente, caso os olhos estejam abertos, né? Aí ele é obtido por essa difusão. Ou
dos vasos tarjais e conjuntivais se as pálpebras elas estiverem fechadas. Além dessas vias, nós temos também o oxigênio que é obtido através dos vasos límbicos, né? O humor aquoso, ele oferece oxigênio principalmente ao endotélio e ao estroma posterior. A hipóxia corneana, ela acontece quando o consumo de oxigênio por parte da córnea, ele não está sendo suprido por esses meios. E nessa condição, o acúmulo de lactato e alterações metabólicas, eles levam ao desenvolvimento de um edema corneano. Ou seja, a córnea ela está acostumada a receber muito oxigênio, né, que está no ar. Ela está acostumada àquilo dali. Então, quando você coloca uma lente e você obstrui os poros da lente de contato, cai muito a oxigenação que vai para a córnea, né? Cai muito aquela oxigenação que ela está acostumada. E é aí onde causam as alterações metabólicas. Essas alterações, elas podem ocorrer principalmente em casos como durante uma utilização de lente de contato de baixa permeabilidade, né? Que é o que é a permeabilidade? Ela é aquela capacidade de transmitir fluidos, tá? Também ocorre em casos de uso prolongado e mau uso da lente de contato, ou seja, aquele paciente que ele não cuidou da lente corretamente, não fez a limpeza, a higienização necessária, tá? E ele também ultrapassou o limite de uso indicado pelo fabricante. Ou seja, aquela pessoa que compra aquela lente diária, que tá lá 8 horas, e ele usa 12, 15. Tá uma lente lá de 14 dias, ele vai usar por 30 dias, ou até mais, né? Enquanto a lente não estiver incomodando. Também ocorrem alterações no uso de lentes de hidrogel e no uso de lentes de contato que são mal ajustadas. Tá? É aquele paciente que compra aquela lente que não foi ajustada para ele. A hipóxia, ela pode se manifestar de duas maneiras. Ou ela pode fazer uma pequena necrose na córnea, que também essa necrose é conhecida como infiltrado estéreo, né? Que é quando falta oxigênio e aquele tecido ele morre. Ou ele pode ter uma síndrome, que é a síndrome do olho vermelho agudo, que é onde falta o oxigênio, né? E acaba deixando o olho vermelho e com essa dor aguda, né? Nessa ocasião, ela não ocorre a morte dos tecidos, ao contrário da outra. Mas nas duas ocasiões, o paciente sai, na maioria das vezes, sem grandes sequelas, tá? Os efeitos adversos causados pela hipoxia corneana, eles manifestam-se por alterações morfofuncionais, afetando, assim, diversos tecidos oculares, tá? A lente de contato, ela tem um índice de transmissibilidade, que é conhecido como DKL ou DKT, e ele deve ser observado, tá? O D é o coeficiente de difusão, que é a quantia de oxigênio que atravessa o material, tá? O K, ele é o coeficiente de dissolubilidade, que é a quantia que se dissolve no material. Já o L, ele é a espessura da lente de contato em centímetros, tá ok? Foram feitos estudos e após esses estudos puderam-se dizer que o uso prolongado das lentes de contato, né, de hidrogel, ela levou à redução da hiperemia límbica e conjuntival, também do tingimento córneo-conjuntival, de neovascularização e também da sensação de olhos secos, tá? A hiperemia crônica em usuários de lente de contato,
ela é provocada principalmente pela hipóxia corneana, tá? E também por causa da manutenção das lentes, podendo contribuir para alterar o microambiente das células germinativas límbicas, tá bom? O principal sinal de hipóxia é a neovascularização, onde as lentes de contato elas inibem o processo de metabolização do oxigênio, produzindo um aumento das células endoteliais, promovendo assim a neovascularização, tá ok? Bom, o tratamento, né? O tratamento da hipóxia. O tratamento, ele consiste em algumas etapas. A primeira delas é a diminuição ou a suspensão do uso das lentes de contato, tá? Em primórdio é isso. Em pessoas que fazem o uso de lentes com troca programada, é necessário verificar se essas trocas elas estão sendo feitas no tempo previsto, tá? E se for necessário, pode sim antecipar essa troca. Em casos agudos de hipóxia, pode ser indicado o uso de analgésicos, né? Analgésicos via oral e também colírios cicloplégicos, tá? Devidamente prescritos, lógico, né? Por um especialista. Em últimos casos, em casos mais graves, onde pode ocorrer uma erosão corneana, aí é necessário o uso de um curativo oclusivo com cobertura de colírios e pomadas antibióticas, aliados à suspensão do uso das lentes, tá? Após uma recuperação completa da córnea, aí nós temos uma readaptação das lentes, né? Preferencialmente com materiais mais permeáveis ao oxigênio. Vale ressaltar que é muito importante conhecer o metabolismo da córnea e os materiais das lentes de contato, né, para poder ter uma melhor indicação, além, né, de uma correta orientação quanto aos métodos de higienização e retirada das lentes para dormir. Em casos de usuários de lentes de uso contínuo, né, que são aqueles usuários que eles dormem, né, com as lentes de contato, aí o controle ele deve ser mais rigoroso, tá ok? Finalizo a minha parte por aqui e agradeço a todos. Boa noite. Olá pessoal, boa noite. Eu sou Bruno Rocha e eu vou falar sobre as conjuntivites. Vou começar pela conjuntivite tóxica, que é do primeiro slide. Vou explicar um pouco, né? O tempo é curto, não dá para falar muito, né? Por causa que tem outra turma aí para apresentar o trabalho. Então, pessoal, é assim. A conjuntivite tóxica é muito comum, né? Muito comum. Ela é caracterizada ardência nos olhos, secreção, irritação na pálpebra. Na verdade, ela é uma infecção na conjuntiva dos olhos. Na conjuntiva dos olhos. O paciente que tem bastante paciente que tem conjuntivite tóxica, muitos são pessoas que trabalham com produtos químicos, né? Vou explicar assim para ficar mais fácil. Pessoas que trabalham com produtos químicos. Por exemplo, uma dona de casa, uma doméstica, ela pode colocar a mão numa cândida, num álcool perfumado, um cloro, um produto de limpeza. E sem lavar as mãos, ela pode pegar e colocar a mão no olho. E acaba tendo um contato, né, com os olhos, né? Acaba colocando a mão no olho e acaba adquirindo a conjuntivite tóxica, né? Conjuntivite, tem várias conjuntivites, cada um é um caso, é um tipo de tratamento diferente do outro. Mas a tóxica mesmo, ela é adquirida através de produtos químicos. Eu mesmo trabalhei no ano de 2000, 2001, eu trabalhei em um laboratório e eu fazia coloração. Nessa época, eu também tive contato com um produto químico lá e coloquei a mão nos olhos e pronto.
Só que eu nem sabia que era conjuntivite, né? Naquele tempo a gente não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje, né? O Google, o YouTube. E conversando lá com o pessoal da empresa, um amigo meu me aconselhou: Brunão, compra água boricada e lava os olhos, que fica legal. E aí eu fiz, né, esse procedimento e tal. Acho que uns 2, 3 dias eu fiquei legal mesmo. Mas há casos mais graves que só um médico especialista para tratar o caso, né? Só um médico oftalmologista mesmo e especialista. Não adianta ser só um oftalmologista. Precisa entender do assunto para poder estar passando o medicamento, o colírio, né? Tudo bonitinho. E é assim, igual eu falei para vocês, a conjuntivite tóxica, o tratamento dela é só com oftalmologista mesmo, né? Casos mais graves. Porém, a pessoa pode fazer em casa uma compressa com água fria, né? Tratamento com colírio, tá sempre lavando as mãos, higienizando as mãos, né? Tem que ter muito cuidado. Tem pessoa que tá com conjuntivite, aí põe a mão no olho, aí cumprimenta uma pessoa e essa pessoa também acaba pegando a conjuntivite, entendeu, pessoal? Então é sempre bom estar lavando as mãos, cuidado com os pertences, toalha, óculos também. Tem pessoa que pega óculos de uma outra pessoa como se fosse uma coisa mais comum do mundo e coloca. Já vi muito isso, entendeu? Cliente que usa óculos tipo assim, o marido usa óculos da esposa, a esposa usa óculos do esposo. Às vezes a pessoa tá com conjuntivite, aí o outro vai lá, pega o óculos, coloca, já era, pegou a conjuntivite também, entendeu? Então precisa tomar bastante cuidado com isso, né? A lente de contato também, quando não está muito bem higienizada, a pessoa acaba também pegando uma conjuntivite tóxica, né? Uma pessoa vai lá, digamos, uma cliente minha mesmo, ela pegou a lente de contato, colocou no soro fisiológico e deixou por muito tempo, né? E aí ela pegou a lente sem ter feito higienização nas mãos, sem devidos cuidados nenhum, colocou a lente e ficou por mais de 12 horas com a lente. E infelizmente ela pegou uma conjuntivite tóxica, né? Teve problema na conjuntiva e em seguida teve um problema muito sério na córnea dela. Então ela quase precisou fazer uma cirurgia, segundo ela, né? Ela disse que quase precisou fazer uma cirurgia. O médico falou que se ela, era para ela fazer um tratamento, ela fez o tratamento, né? Tomou medicamento. Aí, se não resolvesse o problema, ela ia ter que passar por uma cirurgia. Então, gente, tem que ter muito cuidado com isso daí. A conjuntivite tóxica, ela, se não tratada de imediato, ela pode virar um gravíssimo, sério problema, entendeu? Ela também pode, o pessoal pode adquirir uma conjuntivite tóxica através de fumaça, né? Fumaça de cigarro, um desodorante, um produto, perfume, produto que passa no rosto também. Tem pessoas, né, que usam muito protetor solar, até pomada. Pessoa que está com problema com alergia no rosto, algum problema, espinha, enfim. Aí começa a fazer um tratamento. Dependendo do produto que está passando no rosto, se deixar chegar muito próximo da região dos olhos, acaba virando uma conjuntivite, porque tais produtos têm químicas fortes, né? E aí acaba gerando uma conjuntivite, tá bom, pessoal? Eu tô falando aqui do primeiro slide, agora nós vamos para os demais slides, tá bom? Vocês perdoam aí, deu 6 minutos e pouco aí, só esse slide da conjuntivite. É muita informação, né? Conjuntivite é muita informação. É muito pouco tempo, mas o pouco de tempo aqui que eu estou explicando, eu acho que dá para vocês aderirem, dá para pegar bastante sobre a conjuntivite, beleza? Vamos pro próximo slide. Pessoal, beleza? Voltando aqui no outro slide aqui, né, sobre a conjuntivite viral. A conjuntivite viral, a pessoa pode adquirir ela através de espirros, tosse, porque ela é contagiosa, né? Ela é transmissível. Então a pessoa que está com conjuntivite viral, ela não pode ficar próximo de outras pessoas, entendeu?
ela tem que ter um distanciamento, na verdade um distanciamento social, né? Na verdade, porque é uma conjuntivite que ela não tem ainda, ela não existe tratamento para ela. O que que acontece? A pessoa que tem a conjuntivite viral, ela deve fazer um tratamento em casa mesmo, entendeu? Tratamento caseiro. Ela pode estar lavando os olhos com soro fisiológico, né? Usando lágrimas artificiais, lubrificantes, colírios, entendeu? Limpar sempre a região dos olhos com frequência, para dar uma aliviada, né? E diminuir o desconforto visual, entendeu? Na verdade, esses sintomas, né, esse vírus, ele dura 15 dias. Então, né, dentro desse intervalo aí de 15 dias, a pessoa tem que estar fazendo esse tratamento em casa, o paciente, né? Tem que estar fazendo esse tratamento em casa e, e de fato com um atestado médico, né? Porque se não pode estar no meio das pessoas, tem que estar distante, porque é um vírus contagioso e ele passa. Então, tem que ficar afastado do trabalho, quem trabalha, quem estuda, ficar afastado da escola, entendeu? Tem que ter cuidado com roupa de cama, roupa de banho, entendeu? Não deve frequentar academia, não pode ficar em piscinas, enfim, é um isolamento social, vamos se dizer, quase que de um Covid aí, 19, né? Covid, a pessoa pega um Covid, de fato é 15 dias também, né? Tem que ficar afastado do trabalho das pessoas, no isolamento social, se tratando, se cuidando, para que não passe, né, a contaminação, para que não transmita a doença para uma outra pessoa. Tem que estar sempre lavando as mãos com frequência, evitar ficar colocando a mão nos olhos para evitar mais contaminação, entendeu? Então, a conjuntivite viral é essa que eu estou passando para vocês. Não existe tratamento até o momento. O único tratamento para diminuir os sintomas no intervalo de 15 dias é esse, é caseiro. Tá bom, pessoal? Não dá para explicar muita coisa. Agora nós vamos pro outro vídeo, né? Pro outro slide. Então é isso aí. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a conjuntivite bacteriana, que ocorre na fina camada externa dos olhos. Isso acontece, né, através de bactérias. Essas bactérias elas são transmissíveis, né? A pessoa com a conjuntivite bacteriana, ela pode passar para uma outra pessoa, principalmente para algum membro da família, né? Está sempre ali junto, dentro de casa. Como eu disse no outro slide, a conjuntivite tem várias conjuntivites, né? Algumas, os sintomas são bem parecidos. No caso, a conjuntivite bacteriana, ela tem o sintoma de avermelhidão nos olhos, coceira, ardor nos olhos, as pálpebras ficam inchadas, pegajosas, né? Principalmente pela manhã, acúmulo de secreção por causa da parte noturna, né? O paciente está dormindo e ali vai acumulando a secreção, e de manhã está aquele acúmulo, né, exagerado de secreção, amarelado com esbranquiçado, né? Então precisa ser feito com pressa, tanto pelas manhãs como diário, porque a compressa ela vai eliminando a secreção dos olhos, entendeu? No caso, é aconselhável fazer com água morna e com algodão, né? Não pode fazer com qualquer pano, com qualquer tecido, porque a vermelhidão nos olhos, né, a pálpebra inchada e tal, acaba ficando o tecido muito fino. Então, se passar um pano muito grosso, pode lesionar as pálpebras, né, a região dos cílios. Então, a pessoa com conjuntivite bacteriana precisa de alguns tipos de cuidado, pessoal. No caso, a conjuntivite alérgica, ela tem uns sintomas parecidos, que é coceira nos olhos, vermelhidão, ardor. Então, a pessoa está com a conjuntivite bacteriana, ele confunde com a conjuntivite alérgica.
principalmente quem já teve. Né? Ah, eu já tive conjuntivite alérgica. É alérgica, é a mesma. Eu vou fazer o tratamento em casa. Não vou no médico não. Vou fazer em casa, para não gastar dinheiro. Porque eu vou no oftalmologista, ele vai me cobrar pelo exame, mas o diagnóstico, vai me passar receita, vou ter que comprar colírio, medicamento. Não, eu vou fazer em casa mesmo, é alérgica. E no fim não é alérgica, é bacteriana. E ela é transmissível. Aí você lasca você e seus companheiros de trabalho, pessoal, a galera da escola, enfim, alguém da família. Então, sentiu sintomas de conjuntivite, tem que ir no médico. Não tem conversa, não tem jeito, tem que ir no oftalmologista. Porque ali ele vai fazer um diagnóstico. Há casos que precisa ser feito um diagnóstico através do pus, através da secreção, para saber qual tipo de bactéria está infectando a sua vista, né? Está infectando os olhos. Então, pessoal, é muito sério a parte da conjuntivite, né? É muito comum essa bactéria bacteriana em crianças. Então, criança é meio complicado, porque criança é criança, quer brincar, não quer ficar longe das outras crianças, quer sempre estar no meio das crianças, dos adultos. Então, precisa tomar esses cuidados. Conjuntivite bacteriana precisa de um isolamento, de cuidados com os pertences, com as roupas, enfim, entendeu? O tempo não dá para explicar muito, mas eu estou explicando aqui da bacteriana. Vou parar por aqui, beleza, pessoal? Então é isso, precisa ter cuidado com conjuntivite. Tem que ser diagnosticado o mais rápido possível para saber qual tipo de conjuntivite para ser tratado. Beleza? Vamos parar por aqui, eu vou para o próximo slide. Pessoal, agora eu vou finalizar, né, a minha parte aqui falando da conjuntivite alérgica, que nada mais é do que inflamação da conjuntiva, causada por reações alérgicas, né, que acabam causando sintomas de vermelhidão nos olhos, inchaço das pálpebras, lacrimejamentos, inflamação da conjuntiva e secreção. O tempo de duração da conjuntivite alérgica ela leva de 5 a 15 dias. Seu tratamento pode ser feito um tratamento caseiro, com soro fisiológico, né, na parte da higienização, pode ser feito com pressas, com águas frias e também o uso de colírios antialérgicos. Beleza, pessoal? Finalizo por aqui. Último slide. Muito obrigado a todos. Valeu, professor. Um abraço. Obrigado.